E aí, família, suave? Boa tarde, bom dia ou uma boa noite, não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo. Mas parei aqui agora, né, pra dar uma relaxada, pra dar um estraguinho, fazer uma fumaça de lei. Eu vou dar play num vídeo aqui aleatório que eu achei, mano. O canal Fala Sério. O nome do vídeo é Teorias sobre filmes da DreamWorks que vão arruinar sua infância. Nem sei o que esperar, mas é isso, play. Dou como o meio-irmão mais novo e ousado da Disney, mas alguns fãs se inspiraram na... O bagulho começou pela metade. Vai, play. Com uma narrativa ousada e personagens nada convencionais, a DreamWorks se consolidou como o meio-irmão mais novo e ousado da Disney, mas alguns fãs se inspiraram na abordagem alternativa do estúdio para filmes infantis, trazendo teorias verdadeiramente bizarras e perturbadoras, desde o estranho motivo pelo qual Shrek é o último ovo, até como os Trolls garantiram a própria extinção, passando pelo problema mutante de B-Movie e a história humanoide de Kung Fu Panda. Vem comigo enquanto exploramos algumas das teorias mais intrigantes e perturbadoras sobre filmes da DreamWorks. Rainha Assassina. A franquia Shrek é conhecida pelas suas interpretações inteligentes de contos de fadas tradicionais, mas uma teoria de fãs sugere uma reviravolta mais sombria em um ponto específico. Semelhante a Bela Adormecida e Rapunzel, Fiona está trancada em uma torre desde pequena, mas você já se perguntou de onde ela tirava comida? Não há sinal de que alguém tenha acesso seguro ao castelo além de Fiona e o dragão. O lugar é totalmente fechado, então não é como se um entregador de pizzas conseguisse chegar lá em cima. Isso sugere que o dragão não está só protegendo Fiona, mas que ele também a alimenta. Mas a verdade sombria sobre o que está no cardápio é mais chocante do que você pode imaginar. Quando Shrek e o burro se aproximam da Fortaleza do Dragão pela primeira vez, eles passam pelos restos mortais de cavaleiros que presumivelmente tentaram resgatar Fiona. Você pode presumir que eles acabaram na barriga do dragão, mas algumas pessoas especulam que esses aspirantes a príncipes acabaram no prato de jantar da sua futura princesa. Parece loucura, mas há evidências bastante convincentes para se pensar. Enquanto escapam da torre, Shrek e Fiona passam por um caldeirão gigante e por um grande livro de receitas aberto com o título de Guloseimas de Cavaleiro. Como dragões geralmente não cozinham a sua comida em panelas ou caldeirões, alguns teóricos propõem que essa configuração culinária seja para o preparo das refeições de Fiona. Se você olhar mais de perto, vai ver que a primeira coisa na lista de ingredientes é um cavaleiro desossado. Será que um dragão ia se importar com refeições desossadas? Faz sentido, né? Pois é, a conclusão é que a donzela princesa Fiona pode ser literalmente uma devoradora de homens. Sendo secretamente uma ogra, é possível que Fiona tenha um apetite por... especialmente à noite, quando a sua maldição a transforma. Ao acordar de manhã com a sua versão humana, você só pode imaginar o seu horror ao se lembrar do que, ou melhor, de quem ela ainda estava digerindo. Mas tem outra reviravolta nessa teoria macabra. Embora fique claro que a população humana no universo Shrek acredita que ogros comem pessoas, não vemos nenhuma evidência concreta disso. Embora Shrek tenha um pote cheio de globos oculares, não há confirmação de que sejam olhos humanos. Então, dependendo da verdade, Shrek pode ficar horrorizado ao descobrir a dieta anterior da sua princesa. Sei lá, talvez tivesse sido melhor se Shrek não tivesse resgatado a Fiona. Como treinar seus Targaryens. Embora os filmes de Como Treinar Seu Dragão sejam aventuras animadas e divertidas para toda a família, alguns fãs descobriram evidências que sugerem que eles podem ser o prelúdio de uma saga bem mais sombria. Existe uma teoria de que Como Treinar Seu Dragão existe no mesmo universo de Game of Thrones e que o Soluço é o ancestral da linhagem Targaryen que monta dragões. Eu sei o que você está pensando. Os Targaryens são conhecidos por terem cabelos loiros e prateados, enquanto o cabelo do Soluço é castanho escuro. Mas isso pode não importar. Como visto no universo de Game of Thrones, ter um dos pais com cabelos escuros não significa automaticamente que os filhos tenham cabelos escuros. O cabelo loiro de Astrid, futura esposa de Soluço, poderia facilmente ter se tornado uma característica genética que define seus descendentes com Soluço, assim como o cabelo prateado dos Targaryen. E de fato, um dos seus filhos tem cabelo claro. Não é difícil imaginar que gerações depois, os descendentes de Soluço e Astrid tenham emergido como uma família nobre devido à sua habilidade incomparável com dragões.
opiniões. Alguns até sugerem que o Lar de Soluço, a ilha de Burke, possa estar localizada a oeste de Westeros, que se você assistiu Game of Thrones sabe que é notoriamente inexplorada. Há teorias de que um evento cataclísmico, semelhante à perdição de Valíria, acabou devastando Burke, mas os Soluço Targaryen sobreviveram, possivelmente escapando em dragões para Essos. Se isso for verdade, não significa apenas que Soluço e as Três iniciaram a linhagem que resultou na casa Targaryen, mas também os tornaria parentes distantes de Daenerys e Jon Snow. Outra ligação é a semelhança entre o emblema de Soluço em treinar seu Dragão 2 e o símbolo da casa Targaryen, que são definitivamente similares. O diretor de House of the Dragon da HBO, Greg Yaitanes, até confirmou que se inspirou no filme Como Treinar Seu Dragão, então talvez ele saiba algo que nós não sabemos. Embora a teoria seja rebuscada e provavelmente contradiga a tradição canônica de Game of Thrones, ela destaca conexões divertidas entre os dois mundos, mas considerando o hábito dos Targaryen de se casar entre irmãos, a relação dos gêmeos loiros de Como Treinar Seu Dragão, Rough Nut e Tough Nut, é algo que talvez seja melhor a gente nem explorar. Fish King. Um dos lançamentos mais bizarros da DreamWorks, o Espanta Tubarões, apresenta uma metrópole subaquática habitada por tubarões da máfia, peixes-leões estranhamente sugestivos e, ao mesmo tempo, estrelado por um peixe que é o Will Smith. Esse filme é muito louco, mano. Entre as inúmeras referências à cultura pop em exibição nesse mundo de peixes, um outdoor de fundo se destaca. Embora seja obviamente uma referência clara ao Burger King, alguns fãs se perguntam, em um mundo subaquático habitado por peixes, o que uma lanchonete chamada Rei do Peixe serviria? No nosso mundo, Burger King serve hambúrgueres, então a lógica sugere que o Fish King serve também, peixes, sugerindo o lado mais sombrio dessa sociedade aquática. Embora muitos peixes comam outros peixes na vida real, as implicações dentro da sociedade de O Espanta Tubarões são inquietantes. Peixes predados como Oscar vivem juntos no Recife Southside para se protegerem de predadores carnívoros como tubarões, mas os restaurantes de lá servem diversos pratos com peixe, incluindo sushi. Será que isso implica que espécies mais fracas como a de Oscar estão no cardápio das suas próprias lanchonetes? A logística de administrar um restaurante Fish King levanta outras questões. Os funcionários precisam cozinhar membros da sua própria espécie? De onde eles tiram esses peixes? Será que eles vendem necrotérios de hospitais de peixes ou são caçados para consumo? Será que existe um sistema de doadores onde os peixes podem se registrar para serem usados como alimento depois de morrer? As perguntas são intermináveis, cada uma mais assustadora que a anterior. No fim das contas, a inclusão de Fish King provavelmente é só uma sátira sutil à cultura consumista ou uma provocação brincalhona ao marketing absurdo. Mas depois de investigar um pouco mais a fundo, isso realmente faz você questionar como essa sociedade suspeita realmente funciona, num lugar onde você come ou é comido. E com algumas das teorias circulando sobre filmes da DreamWorks, quem sabe ao certo. Tragédia dos pinguins. Em Madagascar, os pinguins Capitão, Kowalski, Recruta e Rico exibem uma inteligência extraordinária, muito além da dos pinguins comuns. Embora suas habilidades pareçam ter surgido de um talento natural, alguns acreditam que suas origens sejam perturbadoras. A teoria diz que esses pinguins nem sempre foram os gênios que conhecemos. Em vez disso, eles já foram pinguins comuns na Antártida, e isso até serem capturados por uma instalação secreta de pesquisa científica e submetidos a experimentos secretos do governo. A instalação visava aprimorar a inteligência animal para uso militar, ensinando os pinguins a compreender a tecnologia humana, operar máquinas, construir dispositivos e compreender a linguagem humana. Após atingirem tal inteligência, os pinguins escaparam da instalação com a intenção de retornar à natureza, mas seu comportamento recentemente aprimorado os isolou da sua antiga colônia, levando a sua captura e transferência para um zoológico. Lá eles continuaram a observar e aprender com os humanos, enquanto planejavam seu retorno à Antártida. Agora, as evidências para essa teoria são instáveis, além da obsessão militar dos pinguins e do fato de eles serem tão anormalmente inteligentes. Mas outra pista potencial para suas origens aparece quando o Recruta tenta quebrar o código de controle da nave no primeiro filme. Se você olhar atentamente para a tela, poderá notar uma mensagem oculta em meio às tentativas confusas de código. A mensagem diz: que obra de arte é esse pinguim? E se você manja de Shakespeare, isso pode soar um pouco familiar. Essa é uma referência à peça trágica de Hamlet, que enquanto
pondera as complexidades da natureza humana, exclama que obra de arte é um homem, embora alguns acreditem que a mensagem em Madagascar esteja lá para destacar os sentimentos de desesperança do recruta ao tentar quebrar o código. Pode ser uma dica sutil para os sentimentos complexos dos pinguins sobre o que eles se tornaram. Então, esses pinguins estão sendo simplesmente felizes em sorrir e acenar, ou é só uma fachada para mascarar o seu passado trágico? Vai saber, né? Extinção dos ogros. Caralho. Ao longo dos 3 primeiros filmes de Shrek, o nosso personagem principal parece ser um dos poucos, se não o único ogro nato. Mas por quê? A explicação aparentemente óbvia é que multidões enfurecidas de caçadores de ogros levaram a espécie à extinção. Mas essa explicação cai por terra quando consideramos os eventos de Shrek para sempre. No quarto filme, o nosso herói é enganado por Rumpelstiltskin para desfazer o seu próprio nascimento. Shrek então se encontra em uma realidade alternativa, onde nunca existiu, e ainda assim um número considerável de outros ogros natos se uniram para lutar contra um inimigo comum. Alguns fãs acreditam que, como a inexistência de Shrek resultou em uma próspera comunidade de ogros, sua presença na linha do tempo original desempenhou um papel significativo no seu desaparecimento. E em Shrek III é revelado que o pai de Shrek tentou comê-lo. Então não é muito absurdo imaginar se a estranha criação de Shrek o levou a desenvolver um gosto, ou pelo menos uma sede de sangue pelos seus próprios companheiros ogros. Embora Shrek para sempre não indique que ogros comendo ogros seja a norma, a família de Shrek poderia ter sido, em teoria, uma turma particularmente ruim, com desejos de erradicar os seus concorrentes. Isso certamente distorceria a explicação para todos aqueles globos oculares em conserva que vemos o Shrek acumulando. Seriam eles os últimos resquícios da sua dieta de carne de ogro, guardados para serem consumidos como petiscos ocasionalmente? Melhor nem pensar nisso. Embora não haja evidências reais de que esses globos oculares tenham pertencido a ogros em vez de qualquer outra criatura, existe outra explicação mais provável para a ausência de ogros na linha do tempo original. É estabelecido no primeiro filme que ogros são criaturas solitárias que gostam de viver isoladas. Isso implica que na linha do tempo alternativa de Shrek para sempre, a única razão pela qual eles conseguem ser unidos pela Fiona alternativa é para lutar contra Rumpelstiltskin. Portanto, é bem provável que eles existam nos filmes originais. Nós apenas não os vemos graças à sua vida solitária no pântano. Pelo menos é isso que o maligno Shrek devorador de ogros quer que a gente pense. Qualquer dia eu vou pegar aí pra reagir também. O filme inteiro. Em O Poderoso Chefinho, a vida de Tim Templeton, de 7 anos, vira de cabeça para baixo quando ele descobre que o seu novo irmãozinho está, na verdade, vivendo uma vida dupla como CEO secreto. Definitivamente uma premissa bem estranha. Nas cenas iniciais, os pais de Tim, incluindo sua mãe grávida, o colocam na cama e perguntam se ele gostaria de um irmãozinho. Já passou ele responde que não. Eu fiquei reagindo um vídeo ali, mano, 40 minutos. E botas, e o caos se instala. Mas muitos fãs acreditam que a aventura de Tim com o chefinho pode não ter acontecido. Os sinais estavam lá desde o início. Depois que seus pais perguntam a Tim se ele gostaria de um irmãozinho, eles acionam essa máquina de bolinhas e o garoto adormece se perguntando de onde vêm os bebês. Em seguida, vemos uma gigantesca máquina de fazer bebês no céu, com bebês em esteiras rolantes, imitando o movimento das bolinhas de gude de Tim. De acordo com a teoria, o quarto de Tim está cheio de outras pistas, sugerindo que ele imaginou o filme inteiro. Por exemplo, o seu cachorro de brinquedo e o seu celeiro podem ter inspirado a Puppy Call, e a sua armadilha para ratos fornece a base para uma armadilha vista mais tarde. Há também um navio pirata, um carro de polícia e um foguete, todos os quais aparecem no filme. Alguns fãs também acreditam que há pistas de fundo que sinalizam a lenta aceitação de Tim pelo seu novo irmão. Por exemplo, esse detector de metais do aeroporto muda de vermelho para verde durante um momento de conexão fraternal, refletindo as mudanças de percepção de Tim sobre o bebê chefe, de chefe da gerência para membro da família. Tudo parece muito mágico de Oz, mas é claro que Tim tem uma imaginação fértil, o que torna plausível que ele tenha inventado a história do bebê chefe para lidar com o ciúme entre irmãos. Na realidade, ele provavelmente estava sentado sozinho no seu quarto brincando com seus brinquedos, enquanto seus pais estavam ocupados com seu novo irmão. Embora reviravoltas do tipo "foi tudo um sonho" geralmente seriam clichês, essa teoria definitivamente enriquece a história. Embora nunca tenha sido explicitamente confirmada, as pistas sugerem que se trata mais de uma realidade do que de ficção. A figura da morte.
Em Gato de Botas, o Último Pedido, de 2022, acompanhamos o gato em uma aventura épica para restaurar 8 de suas 9 vidas, enquanto ele é perseguido por um lobo aterrorizante. Quando vemos o lobo pela primeira vez, o gato está sentado sozinho em um bar bebendo um copo de leite atrás do outro. E se você olhar atentamente, vai ver que ele está no seu 9º copo, uma referência à sua 9ª vida. Quando o lobo aparece ao lado do gato, ele é mostrado segurando um dos copos, possivelmente simbolizando que ele está segurando a vida do gato em suas mãos. Mais tarde, é revelado que o lobo é, na verdade, uma manifestação da morte em busca do gato para reivindicar sua vida final. Mas você já se perguntou por que exatamente a morte é representada por um lobo? Bem, alguns fãs acham que tem a resposta. Muitos fãs teorizam que a morte pode mudar de aparência com base nos medos das suas presas. Como humanos, normalmente imaginamos a morte como um ceifador de capuz, simbolizando o nosso medo do desconhecido. Mas para o gato de botas, a morte aparece como um lobo, um canino. Além disso, o Gato de Botas se passa no mesmo universo de Shrek, onde a população é composta por personagens e criaturas de contos de fadas. E quem é um dos vilões mais frequentes em contos de fadas e fábulas? Isso mesmo, o Lobo Mau. Ele aparece em Os Três Porquinhos, na Chapeuzinho Vermelho e no Menino que Gritava Lobo, o que o torna a personificação do medo supremo em um mundo de conto de fadas. Que bagulho louco, parça. Será que é verdade essas fitas aí, essas teorias? Só os donos, os donos, os criadores. Se você já assistiu Kung Fu Panda, provavelmente notou que os animais no filme exibem muitas características humanas. Eles usam roupas humanas, gostam de comidas humanas e até ostentam barbas. A sociedade deles também é bem parecida com a nossa, com restaurantes e arquitetura familiar. Mas alguns fãs interpretaram essas semelhanças estranhas como indícios de uma teoria intrigante de que o mundo tem alguma ancestralidade humana oculta. A teoria sugere que milhares de anos antes dos eventos de Kung Fu Panda, os antigos mestres de Kung Fu da China eram, na verdade, originalmente humanos, que descobriram uma poderosa técnica de Kung Fu que lhes permitia se transformar em animais. Essa transformação lhes conferiu as características físicas e comportamentais dos animais, aprimorando assim as suas proezas nas artes marciais. Os defensores da teoria apontam para a série de TV Kung Fu Panda Lendas do Dragão Guerreiro, particularmente o episódio O Fantasma de Oogway. No episódio, os personagens usam um movimento de Kung Fu que os permite assumir a aparência e as habilidades de outros animais, exatamente como afirma a teoria. Acredita-se que em sua busca pela perfeição no Kung Fu, os antigos mestres humanos decidiram permanecer em suas formas animais e acasalar para produzir bebês altamente qualificados. Como esses bebês nasciam como animais, eles não tinham forma humana para se transformarem de novo. Assim, lentamente a população animal cresceu. Como sabemos, no mundo de Kung Fu Panda, apenas alguns poucos possuem talentos para o Kung Fu, enquanto a grande maioria é desprovida dessa habilidade. Então talvez o plano original dos mestres de povoar a China com especialistas em Kung Fu tenha falhado, e isso acabou resultando na extinção completa dos humanos da região. Foi relatado que os produtores de Kung Fu Panda 4 consideraram incluir personagens humanos na história, mas como isso não aconteceu, está longe de ser um evento canônico a existência de humanos no universo da franquia. De qualquer forma, a ideia de um Paul humanoide é bem intrigante, mas por outro lado, a gente já tem o Jack Black, que em maior parte é humano. Isso já nos ajuda a imaginar. Os animais de Duloc. As origens de contos de fadas de muitos personagens de Shrek, como o Homem Biscoito e os Três Porquinhos, são bem óbvias, mas o mistério da origem do burro causou um grande rebuliço entre os Brogers. Brogers é um nome dado aos fãs de Shrek, embora o burro não pareça vir de nenhum conto de fadas específico. Alguns fãs sugerem que ele compartilha uma conexão assustadora com ninguém menos que o Pinóquio. Na adaptação da Disney do conto de fadas original, Pinóquio acaba na Ilha dos Prazeres, onde garotos rebeldes podem fazer loucuras sem a supervisão de adultos, até que é revelado que os garotos estão sendo transformados em burros e vendidos. Enquanto Pinóquio escapa desse destino, seu amigo Pavio é transformado no que é reconhecido como uma das cenas mais horripilantes da história dos desenhos animados, conhecido no conto de fadas original de Carlo Collodi de 1883. Pelo nome de Lutinho, acredita-se que esse personagem e o burro sejam a mesma pessoa. Como Pinóquio aparece com frequência nos filmes do Shrek, faz sentido que algumas crianças transformadas no conto
também possam aparecer. Além disso, mais pistas são apresentadas em Shrek 3º. O burro faz alusão a ter sofrido aquele famoso bullying de ter as cuecas puxadas quando era estudante, o que só faz sentido se ele já foi um humano que usava calças em algum momento. Quando ele e o gato de botas Nossa, isso aí é o que mais faz sentido, velho. Seus gemidos e fala. Fez uma explosão, que garante que ele vai aprender a controlar, dando a entender que ele passou pelo mesmo processo. O único furo nessa teoria é que os cineastas por trás do primeiro Shrek insinuam no comentário do DVD que o burro foi originalmente concebido para ser um burro comum que foi amaldiçoado. Mas como o filme nunca revela as verdadeiras origens do burro, isso não é realmente canônico. Mas talvez Shrek 5 ou até mesmo um filme derivado do burro possam confirmar se a teoria do humano burro é verdadeira. Mas não são só as origens do burro que precisam de explicação. Embora os filmes do Shrek sejam repletos de detalhes sutis e easter eggs, tem um personagem secundário que eu aposto que você nunca notou. Quando Shrek e o burro entram em Duloc, se você prestar atenção, vai ver uma figura sombria dentro de uma das bilheterias. Na verdade, esse é o Z, personagem de Formiguinhas, o primeiro filme da DreamWorks. Mas, peraí, olha o tamanho do sujeito. Isso significa que os personagens de Formiguinhas eram realmente do tamanho de humanos? O universo de Shrek que é composto por criaturas do tamanho de formigas? Eita, é muita pergunta. Preciso tomar alguma coisa. Do nada. Falsa salvação. Aleatório foi isso aí. No filme Trolls, acompanhamos Pop e Brent enquanto eles tentam salvar sua vila Troll de ser devorada pelos malignos Burgans, que tradicionalmente devoram as criaturas durante um festival conhecido como Trollstice. No final, nossos heróis prevalecem e os Burgans concordam em parar de comer os Trolls, e todos viveram felizes para sempre. Será mesmo? Bem, alguns fãs teorizaram que após os eventos do filme em que os Burgans não consomem mais Trolls, uma consequência perturbadora surge. Nos primeiros momentos do acordo com os Burgans, os Trolls se alegram em começar a viver livremente, sem medo de serem comidos. Mas a teoria sugere que essa felicidade dura pouco. Com o desaparecimento do seu único predador natural, a população dos Trolls provavelmente vai explodir em números. À medida que os Trolls se multiplicam, eles esgotam rapidamente seus recursos e seu habitat. Se a teoria estiver correta, ser comido pelos Burgans estava, na verdade, garantindo a sobrevivência contínua da espécie, ao manter a população em um nível controlável. Sem os Burgans, os Trolls poderiam acabar enfrentando a fome em massa e a devastação econômica devido à falta de recursos. Mas o que você acha? Será que o final feliz dos Trolls pode realmente significar o fim da espécie? Não sei vocês, mas eu não consigo evitar a sensação de que essa teoria sombria pode ser possível. Credo, gente. O verdadeiro Shrek. De novo isso? Embora o enredo de Shrek seja baseado em contos de fadas, você sabia que o personagem da DreamWorks pode ter sido inspirado em uma pessoa da vida real? Dizem que o Shrek tem uma semelhança incrível com um cara chamado Maurice Tillet, também conhecido como o Anjo Francês. Maurice foi um lutador profissional russo-francês e campeão mundial dos pesos pesados nas décadas de 1930 e 1940. Além da sua carreira na luta, Maurice ganhou fama pela sua aparência incomum, causada por uma condição chamada acromegalia, a qual fazia suas mãos, pés e características faciais incharem a proporções enormes, devido ao excesso de hormônios de crescimento. Assim como Shrek, Maurice era frequentemente julgado por sua aparência, enquanto alguns dizem que ele tinha uma esposa extremamente bonita, semelhante ao relacionamento inicial de Shrek com a princesa Fiona. Dito isso, a DreamWorks nunca confirmou nem negou que qualquer pessoa viva tenha inspirado a criação de Shrek. Não só isso, mas embora essa foto se assemelhe um pouco ao Shrek ao lado da Fiona na sua forma humana, a mulher nessa foto não é a esposa de Maurice, mas sim a modelo Dorian Lake. Também é um fato pouco conhecido que o personagem clássico da DreamWorks é vagamente baseado no livro infantil de 1990, também chamado Shrek, do cartunista americano William Steig. Ele faleceu em 2003 e nunca falou publicamente sobre qualquer ligação entre o seu ogro verde rabugento e o Anjo Francês. Mas o que você acha da suposta semelhança? Seria só coincidência ou foi uma inspiração secreta? Fala pra mim aí nos comentários. O garotinho da Mega Mãe. Desde o início de Megamente, fica claro que o personagem título está completamente apaixonado pela repórter Roxane Rich, e felizmente a sua atração acaba sendo correspondida. Mas considerando que Megamente e Roxane são espécies completamente diferentes e nasceram em planetas muito distintos, alguns fãs questionam o que no fim das contas fez com que os dois se achassem tão atraentes. Bem, uma teoria revela uma verdade bem incômoda para responder essa pergunta. Você já deve ter ouvido aquele clichê de que os opostos se atraem.
atraem, mas alguns psicólogos sugerem que as pessoas tendem a se sentir atraídas por indivíduos que as lembram de alguém familiar. Com isso em mente, alguns fãs notaram que Roxanne tem características faciais e aparência geral bastante semelhantes às da mãe do Megamente. Mas, peraí, é sério que eu tô aqui falando que o Megamente está atraído pela própria mãe? Felizmente, não é tão simples. Geralmente, as pessoas não se sentem atraídas pelos pais dessa forma, mas somos atraídos pela sensação de segurança proporcionada por rostos familiares. Alguns estudos descobriram que nossos parceiros românticos escolhidos podem se assemelhar a um dos nossos pais, seja de forma física ou comportamental. Isso porque os estímulos aos quais somos expostos com mais frequência são mais fáceis de serem processados pelo nosso cérebro. É a mesma razão pela qual muitas pessoas desenvolvem um tipo. Existe o conforto na familiaridade. Será no contexto, que isso é verdade, apesar de ter apenas alguns dias de vida ao deixar o seu planeta natal, Megamente se lembra vividamente dos rostos de seus pais. Como nenhuma outra figura feminina preencheu a lacuna deixada pela mãe, Megamente pode inconscientemente se sentir atraído por mulheres que compartilham suas características, incluindo essa testa enorme. Faz sentido? Até que sim. Ainda assim é incrivelmente bizarro. Bizarríssimo. Você é louco, quase deu. Abelha de olhos azuis. O cara é apaixonado Em pela B-Movie, semelhança da mãe conhecemos dele. Barry B. Benson, uma jovem abelha desiludida com seu destino de produzir mel. Depois de se aventurar fora da colmeia pela primeira vez, ele quebra uma das regras fundamentais do mundo das abelhas ao iniciar um relacionamento com uma humana. Mas além da premissa bizarra do filme, alguns fãs notaram um detalhe aparentemente inócuo que pode explicar alguns dos comportamentos estranhos do herói. Estranhamente, Barry e seu pai, Martin, parecem ser as duas únicas abelhas em toda a colmeia que têm olhos azuis em vez de castanhos. Aparentemente, Barry herdou geneticamente os olhos azuis do pai. Mas a verdadeira questão é, em uma colmeia quase completamente de olhos castanhos, de onde vieram os olhos azuis de Martin e o que eles significam? Uma teoria é que essa conexão entre pai e filho se deve a uma mutação genética que torna seus cérebros inerentemente diferentes dos de outras abelhas. No filme, as aspirações de Barry de interagir com humanos são vistas como muito incomuns. Então, algum tipo de mutação pode estar fazendo com que ele age de forma diferente do resto da colmeia. É possível que Martin também tenha lutado contra pensamentos estranhos quando tinha a idade de Barry. E é por isso que ele se esforça tanto para dissuadir os instintos do filho. Talvez Martin tenha tido uma experiência fora da colmeia semelhante de Barry e tenha ficado traumatizado por uma interação com humanos. Esse trauma pode explicar sua falta de apoio às aspirações de Barry, já que ele pode estar projetando seus próprios medos e experiências passadas no filho. Em última análise, os olhos azuis de Barry provavelmente têm um propósito prático para o público: identificar facilmente o personagem principal. Isso faz com que Barry se destaque, enquanto os olhos azuis de Martin simplesmente garantem que a aparência de Barry faça sentido geneticamente. Agora, eu não consigo deixar de me perguntar se o pai do Barry não tem algo por fora aí com uma humana. Velhinho sem vergonha. Você conhece alguma teoria sombria sobre filmes da DreamWorks para me contar? Deixa aí nos comentários e já me diz se tem... Falar pra vocês, a do burro do Shrek foi a melhor, mano. No papo. Mas aí, comenta aí qual que vocês acham melhor, mano. Se inscreve no canal dos caras lá também. Fala sério o nome. E se inscreve no meu canal também. É nóis. Se curtiu o vídeo aí, compartilha, comenta, curte, né? Dá o like. E é isso. Tamo junto, família. E hoje me perguntam o que como, onde vivo. E hoje me imitam, nem perguntam o que sinto. Quem manda essa selva de domingo a domingo? Desde Adão e Eva tava lá desde o início. Me tira